Aprender a atuar pode mudar completamente a forma com que você se comunica hoje. E, sinceramente, pode também acabar mudando a sua vida. E eu não tô falando de você virar atriz, eu tô falando de você conseguir saber se posicionar, improvisar e se comunicar da melhor forma, porque isso realmente vai ser uma chave para você virar o jogo aí que você está vivendo. Eu sempre gostei de falar, mas teve um momento na minha vida que eu percebi algo importante. Não necessariamente você gostar de falar significa que você sabe se comunicar bem, né? O importante é a outra pessoa conseguir entender a mensagem que você está falando. E aí foi o momento chave em que eu decidi que eu queria fazer uma aula de teatro, né? E sinceramente, eu aprendi tanta coisa nessa aula que eu precisava vir compartilhar com vocês, porque isso mudou totalmente a forma de eu me comunicar hoje. Porque no teatro você aprende uma coisa muito poderosa. Você não aprende a agir automaticamente, né? Você aprende a escolher como você vai agir. Oi, eu sou a Erika, eu gosto muito de falar sobre desenvolvimento pessoal, carreira e dinheiro. Então, se você gosta desses assuntos, fique com a gente até o final. Eu quero explicar para você como você pode aprender a se comunicar da melhor forma com essas dicas que eu aprendi na minha aula de teatro. A primeira técnica que eu quero compartilhar é: você pode escolher quem você quer ser. Você pode escolher o personagem que você quer atuar naquele momento, né? Porque cada personagem tem aí uma voz, uma intenção e isso muda tudo, né? Então, antes, por exemplo, de você entrar numa reunião ou de alguma conversa difícil, eu sempre penso: beleza, como que uma pessoa confiante entraria nessa reunião? Às vezes você tá nervosa, mas você pensar e fazer esse exercício ajuda demais. Então, como uma pessoa confiante entraria nessa reunião? Ela agiria desse jeito? Ela falaria com essa postura, com esse tom? E eu sempre tento fazer esse exercício. Tenta incorporar esse personagem dentro de você. E uma das referências que eu acho muito, muito legal é a personagem Rebecca da série Ted Lasso. Ela é uma mulher muito poderosa, ela é dona de um clube e ela sempre pareceu super confiante, fala muito bem, improvisa e ela mostra durante a série que nem sempre ela foi tão confiante assim e que às vezes tem alguns momentos que ela não se sente tão confiante para poder entrar em alguns cenários e etc. E o que ela faz, né? Lá, ela mostra que ela fica na frente de um espelho e aí ela se engrandece, né? Ela faz um exercício assim, coloca a mão até lá em cima e fica tipo, né? É uma técnica dela, eu sei que é uma série, etc, mas eu acho muito interessante, porque a maneira com que você se vê e você tenta incorporar esse personagem pode mudar tudo naquela conversa difícil que você precisa ter. E sabe o que é o mais interessante sobre isso? É que quanto mais você pratica, mais fica normal você atuar como aquele personagem, né? Então, às vezes, o que você está tentando desenvolver não é necessariamente a confiança, você está tentando desenvolver outro aspecto, né? Às vezes a pessoa me vê como uma pessoa muito séria e eu quero desenvolver que não, eu não sou tão séria assim. Então, tem vários fatores que você pode desenvolver apenas tentando pensar nisso de, beleza, se fosse pra eu ser um personagem ou se fosse pra eu imaginar como uma pessoa que eu quero ter essas habilidades seriam, como que seria, né? Então, você imaginar isso e tentar incorporar no seu dia a dia ajuda muito. A segunda técnica que eu queria compartilhar com vocês é sobre improviso. No teatro, você nem sempre vai estar no controle de tudo. Às vezes, você tem que aprender a reagir. E aí, teve um exercício muito legal que a professora de teatro fez, que foi: a gente tinha que ficar andando pela sala, né? E tinha uma música aí, meio triste, tocando no fundo e etc, né? E quando ela falava pausa, todo mundo tinha que parar, virar para a pessoa que estava mais perto e improvisar qualquer fala que combinasse com aquele ritmo, com aquela música e aquele clima, né? E foi muito interessante porque eu estava muito nervosa para esse exercício de saber que eu não era tão boa de improvisar nessas situações, né? E aí eu lembro que uma pessoa virou pra mim e falou assim: nossa, você quer ir pro cinema comigo? Né? Como se fosse a coisa mais natural. E aí eu virei e consegui improvisar e falar.
E eu lembro que o que eu senti foi, nossa, improvisar é desconfortável, improvisar é difícil, mas não é impossível, né? Então, de certa forma, hoje em dia, na vida, a gente sempre acaba improvisando. E você treinando isso, você consegue estar mais preparado para conseguir improvisar da maneira que você esperaria, né? Quantas vezes você já não passou por alguma situação, alguma conversa e você ficou repensando aquele momento tantas e tantas vezes? Puxa, deveria ter falado aquilo, deveria ter falado isso e etc. E se arrependeu, né? Às vezes, beleza, a gente vai ser pega de desprevenido, mas se você ir treinando isso, pode ser que melhore aí e te ajude a conseguir desenvolver esse ponto. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que na vida não tem roteiro, né? Então, às vezes as coisas acontecem e a gente não vai conseguir estar no controle e prever 100%. Mas quero que vocês confiem na sua capacidade de conseguir responder a esses acontecimentos. A terceira técnica é sobre a linguagem corporal. E eu quero que vocês entendam que linguagem corporal muitas vezes vem antes da sua voz. Por isso que ela é muito importante. Ou seja, a postura que você tá, se você tá andando mais devagar, mais rápido, você tá com um olhar mais calmo, mais sério, ou um olhar risonho, isso muda tudo. A forma como as pessoas te percebem. E o mais curioso é que isso não muda apenas a forma com que as pessoas te veem, mas também como você sente. Então, por exemplo, se uma pessoa tá andando muito acelerado, tá com um olhar assim preocupado, piscando várias vezes, você já consegue interpretar de que ou ela tá atrasada para alguma coisa, ou alguma coisa aconteceu, tá deixando ela preocupada. Então, assim, a linguagem corporal, ela transmite muito a mensagem que você quer passar. Eu, quando eu tava na escola, recebia muitos comentários dos meus amigos falando: nossa, Érica, você tá bem? Você tá bem? E eu ficava tipo: gente, estou bem, por quê? Não, porque você tava andando super rápido de aqui pra lá, você tava falando de um jeito super preocupado, então as pessoas interpretavam que eu estava preocupada com alguma coisa na minha cabeça e etc. E na verdade não, gente. Às vezes eu só tava andando rápido, só que eu não sabia que isso tava transmitindo uma mensagem pra eles. Então é legal vocês começarem a perceber isso também, porque às vezes a gente tá transmitindo uma mensagem e a gente nem sabe que estamos transmitindo. Quarta técnica fala sobre toda frase que você se comunica tem uma intenção. Tinha um exercício que a gente fez na aula de teatro que era basicamente pra gente montar um mini teatro, né, uma sessão, e a gente tinha aí que fazer um cenário, né, com poucas palavras. E aí, nesse cenário, a gente decidiu fazer uma sala de aula em que os alunos colavam das provas dos outros alunos e etc. E aí, enquanto a gente estava fazendo, a gente começou a falar demais, né? Era uma fala aqui, era uma fala lá e etc. E que no final não estava agregando nada na mensagem que a gente queria passar para o telespectador. E isso leva para a quinta técnica. Às vezes, o silêncio é a melhor forma de você conseguir transmitir uma mensagem, né? Então, às vezes o silêncio diz muita coisa. E aí eu queria também compartilhar um exemplo do Diabo Veste Prada, eu já mencionei ela aqui, que é a Miranda, que ela com um simples olhar, sem falar nada, já transmite muita coisa do que simplesmente falar. Ou seja, falar não é a única maneira que se tem de comunicar. O silêncio também fala muito. A postura que você tem fala muito. E às vezes muito mais do que as palavras. Se você junta todas essas dicas que eu compartilhei, você para de simplesmente só comunicar e falar para tentar se comunicar de uma maneira estratégica. Isso pode mudar tudo. E o engraçado, gente, é que eu fui nessa aula de teatro não querendo me desenvolver super em comunicação, fui mais por curiosidade mesmo. E isso acabou mudando totalmente a forma com que eu vejo as coisas hoje. Então realmente me ajudou bastante. Se você quer melhorar sua comunicação, talvez o que você precise não é falar mais, né? Às vezes o que você precisa é aprender a atuar para você ser intencional na sua conversa, ter a postura correta, saber improvisar, e isso vai mudar tudo que você sabe sobre comunicação. Se você gosta de vídeos desse estilo, curtam, comentem, se inscrevam, porque isso ajuda bastante no canal. E se vocês tiverem qualquer ideia aí que vocês querem saber um pouquinho mais, fiquem à vontade para poder comentar.